Aí, estamos ao vivo agora, oficialmente, para darmos sequência no estudo do livro Saia do Caixão e vamos agora começar no princípio 17, que fala sobre o autoconhecimento. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Não. Vamos iniciar. Vamos lá? Você quer fazer a leitura ou eu começo? Posso começar? Vai, maravilha, então. Autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que fazer um investimento em si mesmo. A maioria das pessoas, e talvez este seja o seu caso, estão travadas por não se conhecerem. Descobrir coisas sobre você fará com que você destrave sua mentalidade em coisas que jamais imaginou. Pessoas com crenças erradas querem destruir sua autoimagem, querem embaçar o seu espelho, e se isso acontecer, não conseguirão avançar, pois não sabem para onde ir. Esse pedacinho aqui a gente fica uma reflexão para nós, né? Você se conhece? Você sabe quais são os seus pontos fortes, seu ponto fraco, né? Só vou deixar essa pergunta para a gente pensar, né? Mais para frente a gente comenta um pouquinho sobre isso, né? Mas é um questionamento que a gente sempre tem que estar observando, né? Muitas vezes a gente acha que tem algumas competências que na verdade não temos e às vezes nós temos pontos fortes que nós não sabemos identificá-los também, né? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? Eu costumo pensar que o autoconhecimento é o primeiro passo em direção às demais coisas. Porque quando você se autoconhece, você chama para você a autoconsciência, a autorresponsabilidade, você sabe até onde você pode chegar, o que você suporta que façam com você. Então, quando você se conhece, né, ou quanto mais você se conhece, mais você se desafia a buscar mais você se torna tolerante, mais você busca, enfim, o autoconhecimento é a base, igual a gente fala na palavra. Quanto mais você busca Deus, você o conhece. Quanto mais você o conhece, você o ama. E quanto mais você o ama, você se ama também. Porque você Exatamente. acaba se autoconhecendo. Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Para aquelas pessoas que querem prosperar, querem fazer escolhas certas na vida, começa pelo autoconhecimento, pela conexão com o Pai, primeiramente, lógico, né? É inevitável realizar qualquer coisa sem a permissão e a conexão com Ele, mas em seguida vem o autoconhecimento, que quando a gente se autoconhece, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente não quer também. Sim, com certeza. Continuando. Parei no descobrir, né? Isso. Descobrir coisas sobre você fará com que você destrague sua mentalidade em coisas que... Não, essa parte eu já li. Já leu? As coisas erradas, já. Pessoas falam mal de certos assuntos por não compreenderem sobre ele. E isso se chama ignorância. É o que muitos falam sobre você, por exemplo. Por não te conhecerem, acabam julgando pelo que acham que sabem a seu respeito. A gente fala de autoconhecimento, a gente pensa logo em nós mesmos, né? Mas se Sim, você analisar pelo outro lado, né, o lado das pessoas a nosso respeito, é bem isso mesmo. As pessoas julgam o que não conhecem. Porque exatamente. se permitirem conhecer, aí terão uma opinião contrária daquilo que só imaginaram. Sim. E isso é tratando de pessoas e sobre outros assuntos também, né? As pessoas elas têm o hábito de criar preconceitos, né? Que são conceitos pré-formados sem conhecer determinado assunto, né? E isso é total ignorância, né? Ignorância. Eu não posso Não tem como falar você julgar um livro pela capa. exatamente, exatamente. Não tem aquele velho ditado, né? A primeira impressão é a que fica, né? Isso é uma crendice e É isso que eu ia assim, falar. Isso é um drive mental que só atrasa. exatamente, Porque se você não der uma oportunidade da pessoa falar, se mostrar, ou você não se permite analisá-la para saber descobrir quem ela é, como você vai saber que ela presta? exatamente, Né? E no nosso exatamente. caso, a mesma coisa, a gente chega num determinado lugar. Eu já tive experiência com isso, falando para pessoas, porque eu era uma dessas caladas, eu era uma dessas que sentava, tinha a boca e não falava. E um Uhum. belo dia, eu numa reunião de família, da parte do meu esposo, várias pessoas que eu não conheço, enfim, e tinha uma moça lá que era dessa mesma postura que a minha. Aí eu falei para ela, mas vem cá, se você não abrir a boca, não se apresentar, como é que as pessoas vão saber que você presta? Uhum. Então, sabe, esse negócio de julgar pela capa é uma crença que, sabe, não faz crescer e é notório, não precisa nem se esforçar muito para perceber que isso aí não ajuda ninguém. Exatamente. Pessoas que se conhecem não param nunca mais e nem se deixam dominar, pois descobriram a sua identidade. Para examinar a si mesmo, basta olhar para dentro de você. Pare de achar que os outros têm mais intimidade com o Criador do que você.
É bem isso, né? Sim, A gente costuma perceber essa postura naquelas pessoas que sofrem de timidez, né? Aquele senso de incapacidade. Eles acham que todos ao redor deles é merecedor, menos ele. sim. É Eu quando tenho, eu, te- eu tenho até dentro da minha própria experiência de vida, pessoalmente, eu tenho um pouco disso, assim, né? Eu vim de ser uma pessoa extremamente tímida, né? A chegar a patamares que eu nunca imaginei, por exemplo. Né? E quando eu recebi a oportunidade, meio que assim, por tudo que a gente já aprendeu na vida, eu acabei aceitando. Por exemplo, hoje na igreja onde eu congrego, eu sou o vice-presidente da igreja, vice-moderador, né? Abaixo do pastor, né? Quando o pastor está ausente, eu que sou o responsável pela igreja. Porém, quando essa oportunidade, quando esse convite foi feito a mim, eu pensei, poxa, mas tem tanta gente mais capaz do que eu, por que que o pastor convidou a mim? Né? E eu tinha esse bloqueio, né? Tinha esse bloqueio, muitas vezes tinha a oportunidade, pastor, ó, vou sair de férias, aí você decide, ou você prega ou você convida alguém para pregar. E muitas vezes eu convidava alguém para pregar porque eu não me achava capaz de ir lá e levar uma mensagem, pregar. Isso, graças a Deus, é algo que eu já não sofro mais. Mas foi algo que, tipo, foi um bloqueio durante muito tempo, né? eu E, sei como assim, hoje eu já não tenho esse bloqueio, porque eu tenho essa consciência, né? A mesma ativou a sua intimidade, identidade. exatamente, a mesma intimidade que outras pessoas têm com Deus, eu também tenho, né? Cada um tem as suas experiências, né? Exatamente. Deus fala com cada um da maneira como ele quer, né? E Então, são, e e é por são, isso que assim, é legal os nossos estudos, porque nós acabamos nos entendendo por causa disso, né? Deus fala comigo de uma maneira, fala contigo de outra maneira, exatamente. e quando nós unimos os conhecimentos, né? Um agrega na vida do Aí a outro. coisa explode. Exatamente. É muito importante, sim, Alex, quando a gente descobre que cada um de nós temos uma mensagem para levar, sabe? E quando a pessoa percebe que ela não precisa fantasiar nada, ela não precisa assumir uma postura que não é dela, sabe? Tudo Aham. fica mais simples, Sim, porque o Espírito Santo ele usa quem quer, quando quer e na hora que quer, sabe? Então sim. venha como estás, só precisa abrir a boca. Primeiro você se conecta e se entrega a ele, deixa, né? Eu estou aqui, eis-me aqui, né? E É deixa o resto verdade. com ele. Quando você se disponibiliza e busca, né? Porque não é só aqui, ó, não é só isso aqui, né? Não é É, só isso. A gente também busca, né? A gente busca exatamente. sabedoria, a gente busca cultivar a humildade dentro do nosso coração, a gente procura estar sempre se afastando de coisas que a gente sabe que não agrega na nossa vida e não agrada ao nosso Pai. Sim, Então, a gente fazendo as coisas corretas, né? E deixando Ele nos guiar, porque é a obra dele, não somos apenas instrumentos, tudo flui. exatamente. E o interessante também, né, ô Patrícia, por que que muitas vezes isso acontece, né? Eu acho que tu até tinha esse mesmo problema, eu acho que tu comentou uma vez. É o tal do perfeccionismo. Eu sempre fui aquela pessoa de tipo, eu estudava muito, né? Mas não colocava nada em prática. Por quê? Porque ainda tá faltando alguma coisa, ainda tá faltando isso, ainda tá faltando aquilo. Eu tô chegando lá, mas tá faltando isso aqui. Aí quando tu achava que tava pronto, não, mas ainda falta isso aqui. E aí tu vai pegando a informação, não coloca nada em prática, e tu vai adquirindo aquela Exato. obesidade mental, e aí Isso, depois tu para, isso é o poxa, perfeccionismo. é, Eu não sofri isso, eu estudei muito sobre isso. No aham, meu caso, foram crenças limitantes mesmo. A aham, criação que eu tive, por coisas que aconteceram na minha vida, me deixaram muito limitada, né? aham, Então, eu achava que todo mundo merecia, menos eu, porque eu cresci escutando isso. Eu cresci sim, escutando que eu não era merecedora, eu cresci escutando que eu era ovelha negra, eu cresci escutando que eu não ia servir para nada. Então, aham, no meu caso, foi bloqueio mesmo, tá? Bloqueio, porque o que que é o bloqueio? Naquilo que a gente acredita, naquelas pessoas que a gente confia, que a gente sim. ama, né? E às vezes nem é por mal, mas é É, a forma que elas às veem vezes é naquele para momento. proteger você de alguma coisa, né? Exatamente. E eu cresci assim, né? Então, Aham, depois de crescida, depois de começar a estudar e principalmente depois de me entregar de coração e verdade para Cristo, para Deus, foi que eu comecei a ter clareza de algumas coisas e comecei a me livrar dessas crenças, desses bloqueios que me impediam de conectar de verdade com o Pai, porque você acaba se travando, sim, né? Tipo assim, Deus fala para você, olha, eu tenho o melhor para você e você está ali bloqueada, não, eu não mereço o teu melhor. aham, Olha, eu te amo, eu te agradeço, mas eu não mereço o teu melhor, por causa da crença do bloqueio que colocaram na sua cabeça. eu sou pecador, eu não Isso, a posso receber isso. religiosidade também ajuda bastante. E Exatamente. quando você começa a conversar, quando você começa a ter a tua intimidade com Cristo, né? Quando ele faz parte do teu dia a dia, o teu relacionamento com ele, isso vai caindo aos poucos, não é automático. Você não vai se livrar de um bloqueio que você sofreu lá com 7, 8, 12 anos de idade, de uma hora para outra, é uma jornada. Mas é Sim, possível. Então, você vê, eu me livrei da depressão, de vícios, né? Fumava há 30 anos, tomava refrigerante desde que eu me entendo de gente. Para a glória do Senhor, isso não faz mais parte da minha vida.
né? Tinha uma necessidade de ser aprovada pelos outros. Hoje eu não estou nem aí, porque a única necessidade de aprovação que me importa é a do Pai. E essa eu tenho a cada dia só pelo fato de eu despertar, de eu estar respirando. Aham. Então, sabe, são coisas que durante a tua jornada, a tua experiência com Cristo ali no dia a dia, você acaba entendendo. Sabe, Sim, todos nós temos que nos autoconhecer, todos nós temos que nos conectar a fonte, porque só através dele a gente consegue abrir os olhos. com certeza, é verdade. Maravilha. Vamos lá. O caminho não é para a direita nem para a esquerda. O caminho é para dentro. Quando você fizer esse mergulho, o medo irá embora. A necessidade de agradar os outros vai embora. Dizer sim para todo mundo também irá embora. Para se conhecer, você precisa também conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Afinal, você é um ser triuno e possui uma alma, um corpo e um espírito. É bem o que a gente estava estudando, acho que foi no estudo de ontem, né, que a gente falou que a gente tem que alimentar o corpo, a alma e o espírito, Provérbios, né? né? Aham. Isso. E já falando antes, né, do autoconhecimento, da conexão com o Pai, tudo isso, para você ver, uma coisa puxa a outra e acaba se unindo, né? Sem a conexão com o Senhor, a gente não se descobre, a gente não sabe quem é, a gente não sabe para onde a gente vai, nem o caminho que a gente precisa trilhar. O nosso propósito em si fica tudo embaralhado, né? A gente fala muito sobre os insensatos lá no estudo de manhã, no livro de Provérbios, e é exatamente isso. Por falta de autoconhecimento, eles vão se deixando levar, sabe? Eles não se preocupam se o que estão fazendo está correto, se não tá dando certo, vamos reclamar, vamos botar a culpa nas costas de alguém, é mais fácil. Vamos, eu sou vítima das circunstâncias, né? Ou vítima da sociedade, Alguma como está coisa, na moda alguma hoje aí, coisa né? ou alguém que tem culpa nisso que eu estou passando, né? Exato, nunca Normalmente é é o ele. governo, o prefeito, o vereador. Tudo bom, Paloma? Boa noite. A sua amiguinha apareceu ali agora mesmo, hoje está diferente, não está Apareceu. grandão. É que a sua imagem está pequenininha hoje para nós. Está só uma janelinha, mas dá para te ver direitinho. Mas então, voltando ao assunto, é bem isso que os insensatos fazem. Eles sempre procuram uma desculpa, né, para se eximir do problema. Eles não enxergam. É igual eles brincam aqui no mundo assim, quando o motorista é um mau motorista, né? Eles falam: olha, o problema desse carro está entre o volante e o banco, né? Para ver se a pessoa acorda. É, Porque o problema do farol, a bateria está baixa, acabou o combustível, o pneu está arriado, enfim, sabe? Tem N problemas, mas ele nunca se enxerga como causador. nunca se enxerga, exatamente. Né? Se o pneu está furado, por que não verificou antes? Se acabou o combustível, por que não verificou antes de sair? Sabe? Enfim, o problema está entre o volante e o banco. É, Né? É engraçado, é criativo, é verdadeiro. Né? sim, sim, Na vida, o estudo de provérbios, e aqui o que o livro está passando, o César Cachorro, é exatamente isso. Se a gente se autoconhece, nós somos assertivos, nós somos intencionais, nós temos certeza da colheita que nós vamos fazer, porque nós sabemos o que a gente está plantando. Não tem como você plantar cravo e querer colher rosa, porque você sabe que não vai dar certo. exatamente. Então, é uma questão de autoconhecimento mesmo, a gente chama mentalidade, né? Sim, Quando a gente se permite buscar, ela automaticamente vai crescendo, 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 e a gente prosperando e buscando cada vez mais. exatamente. E nós estamos fazendo um desafio aí, né, muito legal, né? Daqui a 10 anos, né? Olha, já imaginou? Quer dizer, eu já imaginei. Daqui a 10 anos Só falta eu estaremos, acertar. com Com certeza. diversas fontes de renda, trabalhando infinitamente mais, servindo infinitamente mais. Exatamente. É isso Amém. aí. Vamos Vamos lá. multiplicar, né? Somos multiplicadores. Verdade. Sabe por que os líderes religiosos não desejam o seu autoconhecimento? Porque eles sabem que você se tornará invencível e não se deixará dominar. Verdade, né? Povo com a Sim. mente liberta prospera. Agora, povo alienado fica preso ali, que nem animalzinho com coleira, né? E mais uma Infelizmente. vez, a gente entrando na palavra, ela nos fala, né? Que o povo de Deus padece por, o meu povo, né? Ele falando, padece por falta de conhecimento, né? E nós Então, acrescentamos aqui, eu principalmente costumo acrescentar falta de interesse também, né? sim, sim, com certeza. A palavra do Pai fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. E E eu, nós, depois que eu, ente- e nós depois que eu vimos, entendi. e aí, como você falou, né? E nós vimos, durante a leitura de Provérbios esses dias, que o Ela, conhecimento e a sabedoria está disponível para nós, né? é Então, se nós verdade. não temos acesso a ela, é por falta de interesse, De né? interesse, Falta de exato. Tá interesse. tudo aí. Boa noite, lindinha. Fala, boa noite. Tudo bem? Tua amiguinha estava aqui agora mesmo. Daqui a É, pouco ela Palomino aparece de também. novo. Então, é assim, se a gente não buscar, a gente não acessa. E, sabe, e aqueles que não acessam têm que ter a autorresponsabilidade de entender que não acessou porque não buscou.
Aí as pessoas que nos escutam falam assim, mas para vocês é fácil vocês falarem assim. Hoje é, mas um tempo atrás não era, porque a gente também a gente vem de bloqueios, a gente vem de Sim. vitórias sobre crenças. Então, se a E, gente hoje tem essa facilidade de compreender e levar a compreensão, é porque a gente trilhou esse caminho, a gente sim. viveu. E E graças a tem, Deus, para honra e glória, estamos aqui, compartilhando as experiências. e tem uma coisa importante nisso, né, Patrícia? Nós, antes de acessarmos, de termos esse conhecimento, nós também plantávamos sementes ruins. E nós também Exato. tínhamos colheitas Quantas, dessas né? sementes, né? Quantos atrasos, né? Quantas vezes a gente deixou de prosperar por essas sementes Sim, infrutíferas que a gente plantou na vida da gente. exatamente. Quando alguém fala assim para mim, mas tá difícil, nada é fácil. Eu falei, meu filho, minha filha, a vida de Jesus não foi fácil, a nossa vai ser por quê? Que pretensão Pois é é, essa? Não entendeu? existe isso. Tipo assim, o Criador, filho do Pai, né? Por amor a nós, ele entregou seu filho. Seu filho veio aqui e sofreu horrores por Exatamente. obediência ao Pai. Ele estava ali na zona de conforto dele, né? Estava vivendo a vida dele de boa. Sem me Exatamente, conhecer, não me conhecia, eu não merecia. exatamente. Ele Né? deixou aquela zona de conforto para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Levando Como é que a a gente não vai mensagem honrar? dele. Né? Como é que a Pois gente não é, vai levar a mensagem dele? Como é que a gente vai é, usar a nossa vida em prol de levar a palavra, levar a história dele? Né? exatamente. Não tem como, sabe? É incabível. Aí vem hoje o ser humano falar que tá tudo tão difícil, eu não dou conta. Por favor, vamos olhar para trás, né? Vamos olhar uns 2000 anos atrás, um pouquinho mais. Né? Exatamente. E vamos Como ver que o que era de fácil. fato, não é? Como que era fácil. Eu acho que eu fiz uma vez um estudo num dos devocionais que eu deixei lá no YouTube falando exatamente sobre isso. Se a gente parar para perceber, Jesus não tinha a menor obrigação de fazer o que fez. Mas por amor a nós e por obediência ao Pai, ele suportou o inimaginável. Eu acho que eu com certeza não suportaria o que Jesus suportou. Uhum. Entendeu? E não levar em consideração esse sacrifício e querer que hoje a vida seja um mar de rosas é um pouco inconcebível. É verdade. Não, não faz sentido algum, né? Não faz, não faz. Vamos lá. Investigue sua autoimagem, pois dependendo da forma como você vê a Deus e a seus pais, a sua imagem poderá ser afetada ou potencializada. Não dependa de ninguém para saber quem você é, pois Deus já entregou essa possibilidade em suas mãos. Exatamente, está tudo na palavra, né? Tudo posto naquele que me fortalece. Se eu sou imagem e semelhança do Pai, tudo que eu tenho que fazer é ir em busca do melhor que Ele tem para mim. E quando a gente fala ir em busca, em termos de conhecimento, é termo de esforço, é termo de tempo, investir tudo que a gente tem em prol de prosperar, de estar sempre buscando Ele, sempre melhorando na presença dele. Amém. Perfeito. Chegamos nas tarefas. Essa tarefa hoje eu já vi aqui, já comecei gostando, ó. Gênesis 26, isso aí é. Esse aqui já Somos é. imagem e semelhança dele, criado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Exatamente. Esse aí até a Paloma já sabe. A Paloma já está, Já está na ponta da língua. Você, ela já está na ponta da língua. Agora, esse livro aqui, o livro Mais Esperto que o Diabo, eu ainda não li ele. Não? Não, eu acho que eu tinha comprado ele, só que teve uma ocasião que quebraram o vidro do meu carro e tinha uns livrinhos lá que eu tinha, tava dentro da mochila. Pegaram, levaram a mochila com os livros que eu tinha. Eu acho que esse livro Eu tava lá. tenho. Eu E eu tenho o não tinha. PDF dele aqui. Tem? Depois eu você mando para você. manda assim, por favor. É uma leitura que eu super recomendo. Não é pequenininha, mas como a gente gosta de ler, também não se torna tão grande. Aham, Vai do interesse. A gente quer saber o que vem depois, o que vem depois, quando vê já acabou o livro. Maravilhoso. aham. Muitos insights e super recomendo. A gente aprende bastante essa parte do não desistir e do se auto-escutar também. Porque Aham. no mundo existe ruído e barulho, né? Você aprende a A distinguir distinguir. o que é Aham. ruído e o que é o barulho. E quando você acredita em você, naquela sementinha que Deus coloca aí no seu coração diariamente, ninguém te para, a não ser o Senhor e você mesmo. Né? Mas Sim, você não se deixa influenciar nem para a direita nem para a esquerda. Daqui a pouco eu mando ele para você. tá, joia. Maravilha. Responda às questões. Como você é e como você se vê. Hoje é fácil responder, né? Mas Hoje é fácil. uns anos atrás era, nossa, muito limitada a mente, né? É, Hoje a gente sabe que a gente é imagem e semelhança dele, nascido para criar, dominar e soberar, multiplicar sobre todas as coisas, e temos noção de que tudo que a gente acessa é sob o favor do Pai, é com a permissão dele. Então a gente pode acessar, se ele mostra positivamente na nossa mente, tudo é possível. O possível sim, é conosco, o impossível é com ele. Então com hoje é muito certeza. fácil. Vou falar É, da gente hoje é só deixar o rio fluir, é, é verdade. Ficou muito fácil mesmo essa. não é?
né? O próprio versículo de Gênesis 1:26, ele já fala quem nós somos, né? E nós já sabemos, já temos essa convicção, né? De quem nós somos, né? Imagem e semelhança do Pai. Nós nascemos para ser reinantes do reino dele, né? E não coadjuvantes da nossa vida, né? Nós E somos é dessa autores. maneira, e é dessa maneira que nós temos que nos ver como protagonistas, né? Como Exatamente. protagonistas da nossa própria vida e aqueles que são chamados para elevar ainda mais o reino do Pai. Exatamente. Sempre se atualizando, sempre buscando sabedoria do alto. E a sabedoria que a própria palavra nos indica a buscar, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está crescendo, a gente está prosperando, a gente está indo rumo ao reino, rumo ao Pai. Exatamente. Só um minutinho, Alex. Só um minutinho. Tá, Querido, você ligou a água? Ah, tá. Então tá bom. Continuamos, desculpa. imagina. Princípio número 18, o amor. Esse aqui eu leio. Ok. Amor. Amor é quando sentimos uma forte afeição por outra pessoa ou uma atração. Mas não é somente isso. Toda ação que sai de Deus é amor, porque Deus é amor. Se você não se sente amado, é porque você não se conectou às pessoas que transbordam amor. Amor é simplicidade. Ele é como água que flui naturalmente. E mesmo que tendemos retê-la em nossas mãos, não a conseguiremos. Ele também é liberdade. É muito fácil dizer eu te amo, mas é difícil ter atitudes para demonstrar isso. Amor é atitude e também um sentimento. É o mais nobre de todos os sentimentos, pois sem ele, nenhum outro fará sentido, serão ineficazes, né? Em tudo que a gente tem visto, né, nesse estudo que a gente tem feito também do devocional em Provérbios, né, tudo isso, a sabedoria se baseia no amor, né? Nós podemos ver que todo princípio de sabedoria nos leva ao amor, né? A justiça de Deus, ela nos leva ao amor. E, e é isso, né? O amor, ele é isso, ele é esse sentimento, essa atitude que nos traz uma leveza, né? Que se torna algo natural. Né? Você não ama porque você está sendo alguém forçado, você está sendo obrigado. Você ama porque é algo que você tem dentro de você. É algo que o próprio Deus ele já coloca dentro do teu interior e do teu É interior Deus, flui. né? É Deus, É Deus. exatamente. Você, Quando você tem eu vejo Deus, exatamente assim. Eu vejo o amor é, como se fosse uma pessoa de Deus. sim, Quando você vê, eu não sei se você é assim, eu sou super emotiva. Se eu vejo um aham. videozinho de alguém ajudando um cachorrinho na rua, eu já estou aqui glorificando. Sim, Às sim, eu vezes é acho até uma muito. obra de ficção. Aham. Hoje de manhã, eu e minha família assistimos um filme onde Deus usava a menininha para avisar a família que ela ia partir, ela ia morrer. Mas antes de morrer, ela tinha que salvar alguém. Ela tinha que doar. Mas menino, até meu esposo, que é forte pra caramba nesse negócio de chorar, chorou. Ó, Não tô sei se ele vendo? falou mentira, chorou assim. Então, mas sabe, é muito lindo, sabe? O agir de Deus, o Chorar é um mover. ato dos fortes, Paulo. Não se preocupa, não. Tá vendo? Pegou tudo. Mas é assim mesmo. É deixar fluir, né? Não tem como você não Sim. se emocionar numa cena daquela. Depois eu lembro o nome do filme direitinho, mas maravilhoso. Você lembra aquele Aham. do nome do filme? Não, ele também não lembra. A Paloma quer até assistir de novo. Mas quando eu assisti, eu falo, muito bom. Tá, Eu super joia. recomendo. Então, quando a gente fala de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, na minha concepção, é como se eu estivesse falando do amor. Às vezes a gente não usa muito a palavra amor, mas tudo que envolve Deus, todo o sacrifício de Jesus, foi por amor. Né? Então, quando você Exatamente. vê alguém ajudando o próximo, alguém sendo humilde de coração, sendo grato, você vê amor ali, Sim. sabe? Então, tudo que é feito com gratidão, com humildade, com generosidade, com reciprocidade positiva, é amor, é Deus, sabe? É do Senhor. Então, eu vejo até a concepção do amor assim, a imagem de Deus. Tudo que envolve Deus é É amor, amor. porque Ele Exatamente. é amor. Com certeza. Vamos dar sequência aqui. Ó, Vamos. nós temos 7 minutos aqui para terminar. Qualquer coisa, nós fechamos essa aqui e eu mando outro link para a gente dar continuidade. Se der tempo de terminar essa aqui, aí a gente Show. encerra, tá bom? Essa aqui Tá mesmo. bem. Então, Ok. Jesus nunca falou que amava, nunca pronunciou a frase eu te amo, pois o amor faz. Jesus veio para ser e fazer. Sabe porque João foi considerado discípulo amado? Porque além de compreender realmente o que era amor, ele permitiu ser amado pelo mestre. Lindo isso aqui, né? E é uma coisa para a gente refletir mesmo, né? É um Realmente, pouquinho do que a gente falou antes, né? Do é, fazer. O amor não é só um sentimento, ele é o fazer. É o ser Jesus ele grato, é nunca o ser falou. discípulo, É, né? Então, além de sentir, além de buscar, ele é o praticar. aham, sim.
E Jesus, ele nunca falou, né? Mas ele fazia por onde as pessoas entenderem o quanto ele as amava, né? E tanto é que, assim, mesmo durante muito tempo ele fazendo as coisas para os outros e se distanciando um pouco da família, por causa do ministério dele, no dia da sua crucificação, o sofrimento, né, dos seus familiares, né? Nós podemos ver isso, porque eles sentiam, né, que tudo aquilo que estava sendo feito era injustiça, simplesmente porque ele demonstrou amor por todas aquelas pessoas que tinham contato com ele, né? E aquilo ali também era um ato de amor. Por quê? Porque ele, mesmo sendo poderoso, ele poderia, né, ali mandar Deus causar um terremoto, Deus mandar anjos, fazer qualquer coisa para Né? livrar ele daquela morte, né? Mas ele submeteu Manda o aquilo. dilúvio de novo, manda dilúvio. Exatamente. Mas ele Aproxima o sol só um submeteu pelo pouquinho da amor. terra. Exatamente. Né? Então, as coisas de Deus, de Jesus, elas são maravilhosas e em tudo nós Maravilhoso. podemos ver o amor, né? Exemplo, é o que eu falo. Por que é tão fantástico estudar e modelar Jesus? Porque a gente cresce como pessoa, a gente cresce como ser humano, a gente enxerga as pessoas praticamente com os olhos dele. Se a gente Sim, não aprende a de fato amar o nosso próximo, a quem a gente vê, como é que a gente vai abrir a boca e falar que ama a Deus que não vê? exatamente. Sabe? Então, Jesus, a Bíblia em si, não é só falar de Jesus, ela como um todo, é só aprendizado, sabe? É lição de vida para você, a gente aprender, guardar e aplicar, porque a gente cresce com isso, a gente se torna um ser humano melhor. Com E a certeza. gente entende a realidade, está sempre ultrapassando negatividade, quebrando barreiras, porque ele está sempre capacitando a gente. Né? A gente acordou, não tem mais como dormir. Isso aí. É Sabe? É verdade. maravilhoso. Deus demonstrou o seu amor pelo mundo quando enviou Jesus. Tudo que não é amor é ilegal. Flui de dentro. É ilegal fluir de dentro de você. Olha só, hein? Forte isso. Verdade. A gente transborda porque o coração está cheio, né? É. E aí a gente entende o que que é justiça e o que não é, né? O que é sabedoria e o que é insensatez, né? Insensatez. Quando você ama e se sente amado, o amor te torna aquilo que você nasceu para ser. Não tenha dó de quem não é o que deveria ser. Tenha apenas compaixão das pessoas. Ter dó de alguém é carregar essa pessoa nas costas. Mas ao ter compaixão, você a ajuda a sair do lugar e a se redescobrir. Se você não consegue entender a dor dos outros, você não sabe o que é amor. Enquanto vivemos, devemos amar. Chegará um momento em que não precisaremos aprender a amar, aprender a servir, a ter compaixão. Simplesmente fluiremos no amor, sem mesmo precisar explicar. E é verdade isso, né? Quanto mais você vai praticando, aquilo vai se tornando um hábito, né? Com o passar do tempo, aquilo se torna uma leveza dentro de você. Você passa a ser uma pessoa que serve mais, não reclama das coisas quando você está fazendo, você tem compaixão com as Até um pessoas. não. Até um não que você dá é uma forma de amor. Exatamente. E Eu aqui ele estava pode não entender agora o porquê daquele não, mas daqui a pouco ele vai prosperar e vai acessar uma bênção tão grande que se ele não recebesse aquele não, ele não cresceria. Eu estava conversando a respeito disso com a minha esposa hoje à tarde, né? A gente deu uma saída e na volta a gente estava conversando um pouquinho sobre os estudos que nós temos feito. E eu falei dessa questão, né? Do acesso à sabedoria que nós temos gratuitamente, né? O que a sabedoria nos ensina a respeito dessa questão de amor, de justiça, né? E é isso, a gente vai acabando fluindo naturalmente, né? Não é algo Exatamente. pesado, né? Eu comentei contigo que eu já leio algumas vezes, né? Mas a cada vez que eu leio, é um insight novo, é uma coisa nova, é como se você fosse juntando bagagem, né? A cada leitura você tem uma visão nova, um conhecimento novo para agregar aquele que você já tinha aprendido antes, Sim, né? Então, é muito simples quando a gente busca e é se deixa, verdade. levar, deixa fluir. Quando a gente deixa fluir, fica mais acessível. Sim. Patrícia, aí, agora sim. Vamos dar sequência aqui. Tá me ouvindo, Patrícia? Tô te ouvindo em alto e bom som. Maravilha. Então vamos lá. É, Continuando, estamos falando sobre o amor, né? Eu vou ler esse parágrafo aqui, ó. Somos todos nós condicionados e ensinados a fazer e precisamos aprender a viver. Romper com qualquer condicionamento não é fácil. Em 1 João 4, nos fala que Deus espera de nós aquilo que ele fez primeiro. Ou seja, a Bíblia nos convida a ser como Deus. Quando ele nos convida a amar, o modelo de amor é ele próprio. Forte isso, né? É o Deus, modelar. ele, Deus, ele nunca pede para nós, né, aquilo que ele já não fez primeiro, ou que Jesus fez, né? Então,
é tão lindo, né, ver como Deus age, né? Como Deus ele exige de nós apenas aquilo que ele sabe que nós podemos dar, né? Exatamente. Ele nunca pede nada além do nosso controle, do nosso poder fazer, do nosso poder realizar. A única coisa que ele Exatamente. pede em troca é que seja feito de coração e verdade, né? Seja feito por amor. Sim. Quanto mais você aprende a descansar no amor perfeito, mais você fará. Seja a semente e não o esforço. A semente não precisa se esforçar para dar fruto. Ela só precisa ser semente. Ó, que É drive como a gente mental fala, legal, né? a prosperidade ela é natural, né? Quando você joga uma semente na terra fértil, ela vai fazer o que ela é programada para fazer, prosperar. A Sim, mesma coisa nós. Quando a gente entende o tamanho da dimensão e a proporção do amor de Deus nas nossas vidas, a gente prospera em todas as áreas. Quando a gente começa a caminhar e realizar as coisas de acordo com o que a gente aprende na palavra. e olha só, né? A semente ela é algo que gera vida, né? Mas que para ela gerar vida, primeiro ela tem que Tem que morrer. morrer, né? Morrer para que depois a natureza se encarregue de ressuscitá-la e fazer com que ela gere frutos, né? É porque os códigos, né, como a gente chama, os códigos dos drives mentais da semente, está dentro dela. E só depois que Exatamente. ela morre que essa prosperidade é acessada. Sim. É muito muito lindo, né? As coisas de Deus e tudo tem um sistema perfeito, né? De ser acessado e de ser entendido também, né? Muitas vezes a gente precisa de algum tempo para entender as coisas de Deus, mas quando nós começamos a compreender, uma coisa vai se encaixando na outra, né? E tudo É, isso, a base de tudo isso é o amor, né? é como a gente sempre fala, se a gente não se permitir sentir-se amado, se a gente não se permitir esse relacionamento, a gente não acessa a sabedoria, a gente não prospera em entendimento e conhecimento, e nada. Tudo Sim, vai pelo buscar, pelo desejar o acesso, né? Ter sede de conhecimento, ter sede desse relacionamento com o Pai, porque é esse relacionamento que nos faz crescer, nos faz estar sempre evoluindo rumo ao reino, rumo ao Pai, propriamente dito, exato. rumo ao amor do Pai. Verdade. A vida de muitas pessoas hoje em dia é um fardo porque não aprenderam a descansar. O amor é invencível. O amor é natural. Não precisa abraçar ninguém para provar isso. O amor é no olhar, é no transbordar em compaixão. Sem amor, você não consegue cumprir o seu propósito. Quando se transborda em amor, acaba a insegurança. Muitas vezes a gente começa a fazer alguns projetos, né, sem amor, né, apenas por questão financeira, pensando que muitas vezes a gente é condicionado a isso, né? O próprio sistema, ele nos condiciona a buscar, né, é, o consumismo, o financismo, né? E muitas vezes a gente esquece do principal, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? Ou seja, viver em amor, viver de acordo com os mandamentos dele, né? Que as outras Não se coisas nos serão desviar, acrescentadas. não se desviar do propósito, né? Não trocar propósito por proposta, Exatamente, né? A exatamente. gente, a gente precisa ter sempre em mente que é tipo assim, o que tiver que ser nosso, Deus vai mandar no tempo dele. Mas Aham. independente do que a gente esteja vivendo hoje, o nosso coração, a nossa lealdade, a nossa gratidão precisam permanecer a mesma, sabe? Sim, Se você está bem financeiramente ou não está bem financeiramente, isso não vai influir no teu coração, na tua visão, na tua mentalidade. Você sabe quem é, você sabe que isso é uma fase e a fase não define quem você é, né? Então exato. é bem dessa forma e não deixa de ser uma forma de amar, uma forma de confiar, uma forma de exercer a tua fé, né? Porque o que que é a fé? Né? Aquela certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que é certo, que vai acontecer, que a gente vai acessar. É, Então, é tudo fruto do amor, né? Tudo fruto do amor, da confiança e do relacionamento com Deus. Você não se permite enxergar como eu brinco, né? As pessoas comerciantes, as pessoas que visam o dinheiro, né? Que buscam a sua vida financeira, elas não têm que enxergar as pessoas como saquinhos de dinheiro com pernas, sim, né? exatamente, Eu exatamente. ensinava muito isso quando eu estava dando mentorias sobre marketing digital, porque na maioria das vezes, pela fase da vida que a pessoa está vivendo, ela quer vir para o marketing só enxergando finança. Só pensando Está todo no mundo financeiro. enriquecendo, está todo mundo ostentando, eu quero ostentar também. Não é, né? A realidade a gente sabe que não é assim. Não é, Né? Mas exatamente. até você abrir a mente, fazer com que aquela pessoa enxergue o marketing como ele realmente é, ele vai tratando as pessoas como saquinho de dinheiro. E com isso, ao invés dele acessar o que ele quer, que é a venda, na realidade ele está só perdendo as Tá só oportunidades. perdendo, só tá queimando a lenha, né? Que é uma ficha, né? É. O amor
é um verdadeiro fluxo. E quando o fluxo não vem, não tem como transbordar. Jesus não tinha regra, não tinha forma, mas tinha uma natureza, e a natureza original dele era o puro amor. Ô, filhinha, meu amor. Ei, desculpa, ela passou aqui. Acontece. Coisas de bebês. Aqui. Era o puro amor. Um amor Sim. que não desiste de você. Pois mesmo que ele tenha 100 ovelhas e perde uma, ele irá atrás da que se perdeu. O amor dele é perseguidor. Ele te amou primeiro. Permita-se ser amado por Deus. Aí cabe uma reflexão para todos nós, né? Você já se deixou ser cuidado por Deus, ser amado por Ele, né? Ou você quer agir, quer fazer as coisas apenas do seu jeito? Você confia na provisão de Deus ou você confia na força do teu próprio braço ou na força do braço de um outro homem, né? Não tem Fica como. essa reflexão para nós, Não tem porque como. exatamente, não tem como. A Mesmo gente que nós fala, tentamos fugir, nós não conseguimos, né? nada. Do amor É dele. como a gente sempre fala, nada é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor dele. E Exatamente. quando a gente entende isso, as maiores muralhas se tornam simples subidinhas, Sim, né? Porque a gente sabe que em todo momento ele está sempre do nosso lado, ele está sempre nos amparando. E é importante frisar também que o que a gente chama de dificuldade, de problema, de obstáculo, é treinamento. sim, Tem muito a aprender ali. Hoje, né, depois que a gente aprende, tem a jornada, a experiência, a gente olha para trás para até absorver mais conhecimento ainda do que aquela experiência ruim trouxe para a gente. sim, Porque a gente cresce demais ao viver a negatividade com os olhos certos. Quando você enxerga que maior é o teu Deus, que o problema nada mais é do que realmente um treinamento, você tem uma visão de que, opa, peraí, eu preciso dominar essa dificuldade, resolver esse problema, porque com isso eu estou crescendo, eu vou ajudar outras pessoas a crescerem também, a resolverem seus problemas. Então, sabe, o amor propriamente da palavra, o agir, o servir, o amar ao próximo é isso. Você aprende, vamos supor, estou sofrendo, mas aprendi uma grande lição aqui. Resolvi esse problema, vitoriei sobre ele. E tem outros irmãozinhos que estão passando por esse mesmo problema. Você leva a solução, olha, faz assim, 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 que vocês vão resolver esse problema. Ou seja, você prospera em aprendizado e ainda transmite esse aprendizado para o próximo prosperar também. Então é fantástico, sabe? É o transbordar, é o fluir. sim. Chegamos ao final do capítulo? E tá acabando aqui também. Deixa eu. É que tá na minha frente aqui, né? Agora foi. Eita. Agora vai. A certeza do amor de Deus é a cruz é Jesus. Deus gritou o seu amor por você na cruz, por meio da morte e da entrega de Cristo. A certeza de que Deus te ama é porque ele está vivo. O amor não é só o que Deus tem. O amor é o que Deus é. Pare de carregar as pessoas. Libere perdão. Não carregue ninguém. Tarefas. Primeiro, leia 1 Coríntios, capítulo 13. Tu tá com a Bíblia em mãos aí? Não, mas posso pegar. Paloma, me empresta seu telefone. Rapidinho, por gentileza. Coríntios 13 e depois João 4, né? Isso. 1 João. Bora, mozinho. Pra mim, você sabe Bíblia. Só um minutinho. Tá, já. Agora o papai chegou primeiro. Obrigada. Tá bom. Chama a Bíblia aqui. 1 Coríntios. Já vou te devolver, tá? Obrigada. É o capítulo inteiro? É. Então, quer que eu leia? Lê, por favor. Claro. É rapidinho. São só 13 versículos. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor,
nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. É. Esse, É a definição de Deus, né? exatamente. Esse capítulo, ele reflete tudo. Ele fala do amor de todas as formas, né? De todas as formas. Todas as formas. Então, ele dá uma verdadeira, né? Se você fala que é uma pessoa amorosa, mas arde em ciúmes, você não está demonstrando amor, né? Porque o amor, O ele é amor algo seguro, tolera, né? né? A própria palavra diz, né? Tem um versículo que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Sim, tudo que não é positivo, a gente não acessa, porque o amor não permite. O amor sim, é tudo que há de positivo, né? Nada negativo. exatamente. É a própria imagem do Pai. Exatamente. Se você não consegue liberar perdão, isso é um sinal que você não tem amor, porque o amor tudo Exato. suporta, né? Então, ele descreve em todos os aspectos o que é o verdadeiro amor, né? A gente pode também indicar esse capítulo para aquelas pessoas que querem conhecer a Deus. Falar, mas quem é Deus? Como faz? O que Sim, é? Vai lá em 1 1 Coríntios, Coríntios, em 1 capítulo Coríntios 13. 13, que você vai conhecer exatamente quem é Deus e quem é o amor. Você vai conhecer. Exatamente. Então, Vamos para o próximo? vamos. Deixa eu ler aqui. Primeiro João, Capítulo 4. capítulo 4, isso. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus desta forma. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam vem do mundo, e o mundo os vê. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver no meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que pertencemos e permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo.
Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque nos amou primeiro, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Bem aquilo, né? Eu falei um pouquinho atrás Sim, aí, tu já tinha comentado. né? E realmente, Refletindo. uma passagem conecta com a outra, né? E esse final aí, ele é perfeito, né? Não tem como nós demonstrarmos amor de Deus se nós não estamos dispostos a demonstrar isso pelo nosso irmão, que nós estamos aqui lado a lado, nós vemos, né? E muitas vezes, o trata, o julga de forma totalmente indiferente, totalmente, né, desconectando, né, o projeto de Deus, né? Porque quando nós não valorizamos o nosso próximo como a imagem e semelhança de Deus, é isso que nós fazemos, né? É a falta de compreensão, né? A gente Sim, pode ver de ambas as partes. Vamos enxergar sim, não sim, só pelos olhos daqueles que compreendem um pouco, que estão buscando, mas também pelos olhos daqueles que não compreendem. Porque você fica assim, você entende, poxa, ele é insensato porque ele não conhece a Deus, ele não tem intimidade, ele não ativou a sua identidade em Cristo, por isso que ele é assim, em alguns casos, né? Porque tem também os ímpios mesmo, que esses são incorrigíveis, esses já fizeram as suas escolhas e automaticamente já estão condenados, né? Estamos falando dos insensatos, sim. aqueles que ainda dormem, né? Aqueles que se permitirem, se arrependerem de coração e verdade, né? E aceitarem a Jesus como seu único Salvador, esses são recuperados, né? Então a gente olha pelos olhos, tenta enxergar pelos olhos dele. Poxa, mas por que essa pessoa pega tanto no meu pé? Por que É, o que essa pessoa fala não entra na minha concepção? Porque eu não consigo entender ela, está falando outro idioma, sim, né? Então a gente tem que aprender a analisar, né? Aqui fala, observar o espírito, porque logo no começo do capítulo falou, né? Dos falsos profetas, sim, né? Aqui fica claro, né? Aquele que não reconhece a Jesus não tem como acessar o Pai. A gente está até falando, eu e meu esposo mais cedo, a respeito das últimas aí do carnaval, que a gente acompanhou aqui pelo Instagram, né? E ele fala, gente, o pessoal, tipo assim, não tem como você chegar a Deus se não for por Jesus. Então, sabe, esse negócio de só falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus, sem entender quem é Jesus, também não adianta. É jogar sim. palavras ao vento. Aí, em contrapartida, a gente vai lá na cabeça do insensato. O insensato, ele está só focando nos seus problemas, nas suas dores, né, nas suas negatividades. E quando acontece esse tipo de festa, né, não vou falar só da festa da carne, porque não existe só essa, né? Sim. Existem várias outras. Ele acha que essa festa é uma válvula de escape, mas o pobre sofre tanto, o pobre é um coitadinho, o pobre não sei o quê. Tem que se divertir, mas tem que ser logo nisso aí, tem que ser logo nesse pensamento. Não podia aumentar um Exatamente. pouquinho a mentalidade, usar esse tempo para estar estudando alguma coisa, para sair dessa negatividade, É, não é? Então a gente fica verdade. tentando entender a cabeça do insensato, porque para a gente que já está em Cristo, a gente que já é desperto, a gente sabe que é tipo assim, poxa, eles só estão se atrasando. Já viu o chafurdar na lama? Não. É isso, sabe? E eles não se permitem. E a gente quer levar a palavra, a gente quer levar o entendimento, mas a gente também respeita a mentalidade, né? Tudo tem o tempo do Pai. Aham. Nós precisamos passar por certas coisas, né? Para a gente, é a jornada, né? Nós tivemos o nosso momento, nós também já sofremos, nós também um dia não enxergamos com a clareza que a gente tem hoje. Então a gente aprende, né? E o nosso trabalho é esse mesmo, de formiguinha, é estar aqui, é ser canal de Exatamente. bênção, é ser instrumento para compartilhar o que agrega na nossa vida, né? O que traz bons resultados para a gente, porque a gente quer ver o próximo prosperar também. E assim a gente vai, com a permissão do Pai, com o direcionamento do Espírito Santo, levando a sua palavra para que ele faça a obra no coraçãozinho daquele insensato, né? Vem Sim, para a com luz, irmão, certeza. vem para a luz, vem para a luz que dá tempo ainda. É verdade. E agora o último. Quer dizer, eu acho que é o último, né? Escolha 3 pessoas que você precisa liberar perdão sobre a vida delas e escreva o nome no quadro abaixo. Olha, eu sinceramente, eu vira e mexe, eu me pego pensando sobre essas questões e, assim, de verdade, eu não tenho alguma pessoa, assim, que eu guardo,
né? Que eu carrego esse peso de não perdoar, né? Eu Glória a tenho Deus. isso no meu coração e realmente, né? Já parei para pensar, já tive, né? Teve pessoas que durante muito tempo ficou engasgada, mas quando eu percebi que eu estava carregando essas pessoas, eu Liberou. liberei perdão, exatamente. Orei para Deus, pedi para que Deus abençoasse e que eu não carregava mais aquela situação e não guardava mais nenhum tipo de rancor sobre essas situações, né? Que bom, glória a Deus. Eu, há Amém. alguns anos atrás, eu te contei que passei o dia assistindo uma live, inclusive, sobre esse tema aí mesmo, Saia do Caixão, né? E eu passei o dia chorando, eu passei o dia falando com o Senhor e entregando. Aqui botou só 3, mas eu tinha uns 30 ou mais. Eu fiz uma retrospectiva na minha Ele foi bom, vida. ele foi generoso, então, aqui. Exato, foi sim. Naquele dia, né? Eu fui lá atrás, lá no começo da novela da minha vida, e ó, Aham, você está perdoado, vai prosperar, você está perdoado, e foi, sabe, em voz alta mesmo, falando o nome das pessoas, aham. e fui fazendo a lição, na tarefa, presencialmente, e conversando com o Senhor, lembrando das pessoas, falando os nomes dela, e hoje, graças a Deus, mesmo que me ofenda hoje, não está me ofendendo, o problema não é comigo, é a Sim, desconexão com a fonte. Então, a gente compreende, sabe? Não é que você, eu vou esquecer, não aconteceu nada. Não, você entende que aquela pessoa está passando por um sim. momento complicado e às vezes está só liberando o lixo dela em você. E às A gente vezes, ora, assim, né? A Senhor, gente não pode confundir liberar perdão, né? Tipo, eu tenho uma com o pessoa que esquecimento. eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, que frequenta a minha casa sempre. Tipo, liberar perdão não quer dizer que eu vou continuar recebendo da mesma maneira. Não é isso, né? Você libera o perdão, Conversar, mas suspende o crédito. exatamente, conversar, tratar bem, né? Frequentar o mesmo ambiente que aquela pessoa não tem problema, lógico. Teu convívio, você convidar ela para tua casa, mais restrito, dependendo se for uma ocasião de festa, tal, você pode até chamar quando tem várias pessoas, mas não para o teu dia a dia, para aquela, Não tem como. não tem É como. como um copo, né? Trinca um vidro, qualquer coisa que trincou. Jamais Exatamente, vai ser como antes, né? exatamente. Por mais que Não você tem colhe, como. sempre vai ficar as marcas, né? Mas aquela negatividade você não carrega dentro de você. Sim, sim, exatamente. Então Vamos ver a se gente prospera com isso. Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa. Não tem. Acabou, né? E Agora é o quê? Qual o próximo é o capítulo? descanso. Descanso. Live 19. Esse aqui a gente deixa para amanhã, já está encerrando novamente, né? Tem 8 minutinhos aqui. Né? Já? Uau. Já passou Ó, o rápido. network está ficando maior a cada aula, né? É verdade, é Glória a verdade. Deus. Aí agora essa aula que a gente vai fazer a edição para pegar essas duas gravações, né? Sim. E jogar lá no Você vai nosso grupo colocar lá lá. no Instagram ou tu vai botar no YouTube? No Instagram também é legal, né? Eu vou. Também incentiva, né, a pessoa Aham. a Eu participar ao posso. vivo. Sim, eu posso mandar no. Eu vou editar pelo. É, CapCut? é isso aí. E aí eu mando para os dois. Mando no Instagram e mando no YouTube. Show. Né? Manda que aí eu Aí eu compartilho mando também. para. Então, eu mando para tu também. Qualquer coisa, se tu quiser, tu pode colocar no teu YouTube também. Teu canal do YouTube. Show. Então tá bom, vou fazer Tá uma bom? pastinha lá. Tá Beleza. legal. Aí, Daqui a pouco eu vou te mandar o livro do Mais Esperto que o Diabo, maravilha. tá Então, bom? então tá certo. Uma ótima noite para você, para a família. Uma ótima noite também para quem vai nos assistir daqui a pouco. É isso Né? aí. Então, que todos Esperamos, tenham. esperamos ver mais rostinhos nos próximos Exatamente. estudos. Exatamente, esperamos sim. E que Deus abençoe a todos, né? Todas as famílias representadas em nome de Jesus e que nós possamos sair no mundo aí fora para transbordar do amor de Deus, de toda a sabedoria que Ele tem nos dado. Amém. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Até Até amanhã isso às 5:30 da manhã, nosso estudo devocional. aí. Fica com Deus. Amém. Ah.